Oi, gente, tudo bem? Hoje o comentário eu intitulei como Entendimento diferenciado sobre o sofrimento. E me baseei em João capítulo 9, do 1 ao 5, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Gente, se fôssemos prever uns aos outros, como reagiremos a circunstâncias difíceis e desafiadoras? Poderíamos supor que nossa resposta seria baseada no tamanho do obstáculo à nossa frente, quando, na verdade, o resultado será mais do que provavelmente determinado por nossas interpretações. Se nosso foco tende a estar em nós mesmos ou nos outros, nossa resposta será pautada por instabilidade, insegurança e incerteza. No entanto, as Escrituras nos ensinam que, se decidirmos ir a Jesus, Ele pode redirecionar nossa perspectiva. Eu falei aqui, quando li, se nós pautarmos o nosso foco em nós mesmos, a situação será sempre instável. Nunca as coisas serão boas. Nunca as coisas vai funcionar correto, porque o nosso foco está pautado somente em nós. Porque a nossa perspectiva não é redirecionada a quem pode de verdade nos abençoar, que é Jesus. Bem, é isso que vemos Jesus fazendo com os seus discípulos na passagem de hoje. Ao mudar a perspectiva dele, o porquê provações, problemas e tribulações aparecem na vida cotidiana. Jesus usa o cego de nascença como estudo de caso, para demonstrar que nosso sofrimento tem um propósito mesmo quando não vemos. Seja o que for que estejamos enfrentando, há uma coisa que podemos ter certeza: Deus está usando isso para que as suas obras sejam conhecidas e Ele receba a glória. Enquanto os discípulos olhavam para o começo da vida do cego, Cristo queria apontá-los para o futuro. Uma mudança de perspectiva é muitas vezes o que precisamos para obter clareza e criar uma compreensão ainda mais profunda sobre determinadas questões, inclusive em níveis que não conheceríamos se não tivéssemos passado pelas dificuldades. A dor sempre tem um propósito maior em nossa vida e raramente é um propósito que podemos compreender por inteiro quando estamos passando por um revés. Você pode estar passando por uma temporada desafiadora e um tentador olhar para dias melhores
enquanto se pergunta o que, por quê e como aquilo está acontecendo. No entanto, Jesus quer fazer por nós o que ele fez pelos discípulos. Ele quer que olhemos para frente e nos perguntemos qual o propósito dessa dor. Às vezes, quando nós perguntamos o porquê da situação que estamos enfrentando e para que essa situação que estamos enfrentando, em vez disso, teríamos que estar ouvindo a voz de Jesus em nosso coração. Quando Jesus via a circunstância lá na frente, os discípulos estavam retrocedendo, estava voltando, estava tentando fazer Jesus voltar ao passado. Fazer Jesus voltar ao passado, ou eles mesmos estavam tentando buscar refúgio, solução em situações antigas, para poder explicar a confusão que de repente aconteceu no coração deles no momento que Jesus se aproximou deste cego. Então foi fácil eles buscarem uma situação do passado, mas Jesus estava direcionando no momento a situação para o futuro. Isso era para se cumprir a glória de Deus. E não existe respostas para questões como essa daí, tá? No momento em que nós perguntamos por que estou passando por isso, talvez seja difícil entender que isso seja algo para a glória de Deus. Às vezes é difícil, como eu falei aqui, olhar para frente. Jesus tem um olhar para o futuro e às vezes nós perguntamos para que o propósito dessa dor, em vez de a gente perguntar o porquê, o propósito dessa dor, ou então perguntar como Deus pode ser glorificado por esse problema, por essa dificuldade que eu estou vivendo no momento. E como posso honrar a Deus pela maneira que respondo a esses tempos desafiadores. Como eu posso honrar a Deus com a situação, por mais difícil que seja? Eu, às vezes, toco muito nessa questão de situação difícil aqui. Porque, na verdade, o que nós temos vivido toda a nossa vida são situações difíceis e desafiadoras. Situações essas que nós precisamos se determinar, focar somente em Jesus, porque Ele é a solução para esse momento. A princípio, nós não conseguimos ver uma solução, mas com certeza tem a solução para essa situação. Nós temos uma tendência de buscar por causa de que isso está acontecendo agora. Foi o que eu fiz para isso estar acontecendo agora. É muito mais fácil para o meu consciente estar se culpando por algo que eu fiz, tá? Quando eu posso, no momento, estar pensando que Jesus está cuidando da minha causa, que esta causa vai ser para a glória de Deus, vai me levar para um lugar maravilhoso, vai me levar a uma consciência pura, limpa e um aprendizado de vida melhor. Então é muito difícil, talvez, viver momento desafiador sem questionarmos o porquê desses tempos que eu passei.
Eu sempre falo, se os tempos difíceis que nós passamos não foram capazes de nos destruir, por que a situação do momento que está se levantando contra mim também vai me destruir? Mudo o meu foco, procuro ver algo bom da parte de Deus para que isso seja consertado e eu tenha um futuro promissor em Cristo, nisso tudo que nós estamos vivendo nesse tempo agora. Escolha olhar para cima e se concentrar no futuro, mantendo a esperança de que Deus usará sua situação para revelar suas boas obras e para que você glorifique a Jesus à medida que é moldado cada vez mais à imagem de Cristo. Existem muitas situações que às vezes também acontecem em nossa vida, principalmente quando nós estamos sendo trabalhados como vasos na mão do oleiro, na mão de Cristo. Existe situação que é para nos moldar, que é para fazer a gente parecer mais com Jesus. É a intenção de Deus, a intenção do Pai não é nos machucar, a intenção do Pai é nos edificar, é nos restaurar. E acho muito importante essa maneira que Deus tem particular dele, né? É muito peculiar isso de Cristo trabalhar em nossas vidas. A situação é difícil, mas se a situação fosse uma situação fácil de se resolver, não teria como eu dizer que ali está o Pai me modelando, ali está Jesus modelando a minha vida, está restaurando, está falando algo para mim que Ele vai fazer de edificação futura para a minha vida. E tudo, gente, que acontece em nossa vida tem sim uma finalidade de nos abençoar futuramente. Hoje a situação dói, hoje a situação é desafiadora, hoje a situação trabalha contra nós, hoje a situação trabalha contra você, mas essa situação tem por finalidade de te moldar, de nos moldar a sermos pessoas melhores, a sermos servos melhores. Aí vocês perguntam, por que o Senhor está vendo o que eu estou passando e está quieto? O Senhor não está quieto, o Senhor está trabalhando na sua vida. Creia nisso. Enquanto essa estação, enquanto esse processo está acontecendo, creia, o Senhor está trabalhando no seu coração. O Senhor está modelando o teu coração para lá na frente você lembrar de que aquilo que você passou forjou o seu entendimento, forjou a sua característica, o seu modo de pensar. Você mudou a sua maneira de pensar, melhor assim dizendo. Você passou a ser uma pessoa mais receptiva aos outros. Tem muitas coisas que acontecem em nossa vida com esta intenção. Então, eu intitulei esse comentário de entendimento diferenciado sobre o sofrimento. Vamos ter um entendimento diferenciado sobre o sofrimento. Hoje, a dor está acontecendo? Sim, está acontecendo. Mas vamos procurar tirar o que nós imaginamos, tirar o foco daquilo que a nossa mente
está nos levando a pensar. Vamos mudar essa maneira aí de imaginar o pior e vamos pensar que o Senhor está usando uma maneira diferente, uma perspectiva diferente para o meu sofrimento e não pensar que esse sofrimento vai ser para a destruição total. Então, vamos ter um entendimento diferenciado diante das situações de sofrimento. Quando eu falo sofrimento, seja elas quais forem, perda, dor, desentendimento, problema no relacionamento, problema de culpa, problema de traição, problema no seu trabalho, problema na sua casa, problema com seus vizinhos, problema, enfim, problema geral, problema também com você mesmo. Às vezes a pessoa tem uma crise existencial, a pessoa passa por um momento de crise. Nenhuma crise ela é duradoura, uma crise ela não persiste toda a vida em nós. Uma crise ela vem e passa, e nós precisamos de, em meio a essa crise, em meio, como eu dei o nome, a esse sofrimento, tá? Ter uma perspectiva diferente, porque o Senhor vai nos abençoar no fim disso tudo, mas a intenção total do nosso Cristo, tá? Principalmente quando foi para o cego, que os discípulos perguntaram se foram os pais que pecaram, quem foi que pecou para que ele estivesse passando por esta situação. Jesus falou que não foi nenhum desses casos aí que os discípulos falaram, e sim, o que estava acontecendo era para a glória de Deus. Esse cego de nascença já nasceu com este propósito. A enfermidade, a cegueira deste cego de nascença já tinha um propósito. Existe muita coisa na sua e na minha vida que é um propósito. A princípio, o sofrimento, a dor, a dificuldade não era um propósito. Depois, ela passou a gerar um propósito. E quando se gera um propósito, Deus está nisso daí. E a finalidade do nosso Deus é que cada vez mais sejamos moldados por Cristo. Enquanto estamos sendo trabalhados pelo Mestre, normalmente a nossa própria consciência começa também a trabalhar contra nós. Então nós temos que desfocar o entendimento que temos e deixar o Senhor trabalhar. Porque no fim desse trabalho nós seremos uma obra-prima. É algo para o futuro? Mas é algo abençoador. Tá? Que Deus nos abençoe e vamos procurar e vamos pedir ao Senhor, além de procurar ser diferente nos olhares, na maneira de pensar em meio às situações difíceis, vamos também ver que a situação vai ter algo muito maravilhoso para nós depois, até para testemunharmos da glória de Deus em nossa vida, tá? Que Deus te abençoe, que o Senhor me abençoe, que Deus nos abençoe, que o Pai esteja sempre sendo o suporte da nossa vida. Em nome de Jesus.